Você está ouvindo a mais um de CandoCast. Olá pra você, olha só, estamos de volta aqui com o Crison. Já tem um tempo que ele não aparece, mas voltou, né? Tava de férias. Antes fosse as férias, né? É o trabalho que não me deixa. Mas a galera tava com saudade aí, gente. Aplausos. Crison Nash tá de volta aí, ó. Bom, eu não sei quão euforia é essa, quão eufórico é isso, né? Mas obrigado. E como sempre, é sempre um grande evento, as participações do nosso querido, né? Sempre, inclusive, né? O nosso episódio mais longo é o de Matrix, mais de 2 horas. Desculpa, Antes de ver o filme, né? peço desculpas por isso. Ainda em defesa, são 4 filmes sendo comentados em 2 horas. Bom, foi uma maratona aquilo ali, né? Cara, que loucura, né? Sim. E hoje não vai ser muito diferente, né? Porque vamos falar de Metroidvania e Souls-likes, né? Vamos começar com a pergunta, né? Por quê? Por que gostamos de passar raiva jogando? Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei. Eu não sei a resposta. Eu posso dizer por que eu gosto de passar raiva. Mas assim, né? Como você falou, a ideia é explorar esses dois conceitos, né? E assim, pra mim, eu gosto muito de jogar jogos em que você meio que fica perdido no mapa, né? Tipo, você tem um mapa gigante pra explorar e não tem muitas indicações de como fazer isso, né? Então você vai, volta, pega um item, testa, né? E a dificuldade também do jogo, né? Porque normalmente esses tipos de jogos, eles têm essa dificuldade tanto com a exploração quanto com os tipos de inimigos, né? E pra mim, a graça deles é essa dificuldade. Ele é muito essa questão de você ter a dificuldade recompensada com alguma coisa, né? Com um pedaço de história. Eu gosto de jogar muito RPG também. Você tem um pedaço de história, você tem um item novo, você tem uma habilidade pra testar, então isso eu acho muito massa, né? Mas vale a pergunta como você falou, né? E você, por que você curte passar raiva? Então, eu acredito que a questão não é nem gostar de passar raiva, né? Eu acho que é o gosto do desafio, né? Porque é assim, tipo Souls-like, né? O Souls-like, ele é um gênero que ele é tão polêmico dentro da bolha gamer, porque ele é um assunto, ele é complexo, né? Uhum. Aí você fala, pô, o que a galera vê num jogo que te pune, né? Um jogo punitivo, um jogo que não tem modo de dificuldade, que você cresce morrendo, né? Então, Uhum. eu vejo assim, né? Uma questão de desafio. Eu, particularmente, né? Uhum. Sempre achei difícil, tanto que até hoje eu nunca zerei um Souls-like, mas eu fui aprendendo, eu comecei a jogar. Eu também tenho minhas histórias são meio que amaldiçoadas com Souls-like. Comecei a jogar Dark Souls 1 pra entender, né? Começar do zero, Uhum. conhecer o jogo ali, achar pra ver como é que funciona. E aí o meu computador queimou, né? E aí, obviamente, Pô, o save foi junto, né? o jogo é Tipo, tão Souls que arrancou a é, alma do seu computador, né? eu tava com 30 horas de Dark Souls, assim, tava frenético, eu tava entendendo como funcionava, e pô, queimou, né? O computador e o save foi embora. Beleza. Meses depois, né, eu falei, pô, vou tentar jogar Bloodborne. Uhum. E pra mim, de todos que eu já vi, né, é o meu favorito, por conta da estética, né? Sim. E beleza, comecei a jogar Bloodborne e aí eu já senti uma facilidade. Porque Uhum. anos atrás eu tentei jogar Bloodborne e eu não saí do início. Porque eu não Sim. entendia nada de Souls-like. Uhum. Aí, no futuro, joguei Dark Souls 1, entendi como funcionava o jogo, ali peguei um pouco da técnica. Quando eu fui Uhum. jogar Bloodborne pela segunda vez, já achei mais fácil. Então Uhum. eu consegui progredir lá. Sim. Então, só que mais uma vez, né? Aqui, você, ouvinte, que é do Amazonas, mais especificamente daqui da nossa cidade, sabe como é a nossa energia instável. O que aconteceu? Eu estava jogando, deu queda de energia. Quando a energia voltou, meu save foi corrompido. E aí eu perdi 25 horas de Bloodborne ali. Acho justo, acho justo. Pra aprender.
É, pois é. E aí, pô, eu avancei bastante. E pra mim já ficou um pouco mais fácil. Porém, continuou desafiador, Uhum. né? Então, eu me sinto assim desafiado, né? Tipo, Sim. Cuphead. Cuphead eu zerei. Ah, olha aí. E, cara, teve chefão em Cuphead que eu gastei 4 horas seguidas em uma única Uhum. fase. Ou alguém de fora fala, tu é maluco. O que tu tá fazendo num jogo que tu não tá avançando? Sim. Mas, cara, é um desafio interno que você apanha e fala, não, cara, eu vou passar disso. Eu Uhum. consigo, cara. E você vai. Você vai. Então, e consegue. Eu consegui, tipo, eu sou muito feliz por ter zerado o Cuphead. Ah, olha aí, isso é massa, Então, muito massa. não que eu goste de sofrer, mas essa punição que o jogo te dá é tipo Resident Evil. O Resident Evil, os remakes, não lembro dos Uhum. clássicos, mas pelo menos o remake. Uhum. O que acontece? Quando você tá jogando e você começa a sentir um pouco de dificuldade em alguma parte, começa a morrer consideravelmente ali, o Uhum. jogo, em determinado momento, joga a tela de morte, né? Você fala assim, lá embaixo. Uhum. O jogo está muito difícil. Você gostaria de mudar a dificuldade pro fácil? Cara, eu fico maluco com uma coisa dessa. Cara, eu tô Você morrendo, se o jogo sente tá me ofendido, humilhando. né? Me sinto humilhado. Eu me sinto humilhado aí. É... Se Dark Souls tivesse uma tela dessa, o pessoal ia ficar louco, né? Pois é, né? Mas assim, então a minha resposta para a pergunta é essa. Não é que eu goste de sofrer jogando, mas eu gosto de ser desafiado e tentar Uhum. me superar, né? Então é Entendi. mais para esse sentido. Olha aí. É, isso é normal, né? Você ser desafiado. Ser desafiar é muito bom, cara. Mas na maioria das vezes eu acabo dropando, né? Tem Ah, jogo que mas, simplesmente é impossível para mim. mas é como você falou, né? Acho que pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, né? Acho que vale a gente explicar alguns conceitos, né? Justamente pelo que você comentou, né? Do que faz um jogo ser Souls-like, ou o que faz um jogo ser Metroidvania, né? Por que a gente tá falando disso, né? Por que existe isso? Exato. Então, porque assim, para quem nos acompanha, sabe que aqui é um podcast mais focado em cinema, certo? Só Ah, que olha eu já tinha avisado em outros episódios que a gente sempre vai abrir um espaço para a gente focar em temáticas do mundo nerd em geral. Já aí. tivemos especiais de anime aqui, como o Berserk. Já tivemos de mangá, como aquele especial de Junji Ito. E eu queria expandir isso para jogos também. Então, assim, para começar essa conversa assim de um jeito mais simplório, né? O que é videogame, né? Pô, você foi no básico mesmo, né? É porque assim, porque eu queria fazer um comparativo, né? Assim Sim, como claro. na TV e no cinema, a gente consegue fazer essa divisão de categorias. Sim. É, drama, romance, comédia, ação, aventura. E nos jogos não é diferente. Temos as categorias padrões, né? Ação, Uhum. aventura, terror, né? Esportes. Porém, no decorrer da evolução dos jogos, a gente tem muitos clássicos que marcaram a história. E não só pelas suas características de personagem, mas sim com as suas mecânicas de jogo. Hum. E essas mecânicas de jogo ficaram tão conhecidas dentro da bolha da história que elas acabaram virando um Uhum. subgênero. E aí, jogos futuros acabaram se espelhando nesse jogo que revolucionou com uma mecânica nova dentro desse subgênero. Então a gente começa aqui com o Metroidvania, né? Que começou ali com o Super Metroid lá do Nintendo, Super Nintendo, né? Com a Samus, que é um tipo de jogo que revolucionou naquela época. Só que ele já veio ficar um pouco mais popular com o Castlevania, que melhorou aquela mecânica e os caras batizaram, né, esse subgênero dentro dos jogos de Metroidvania. E o Souls-like é a mesma coisa, né? A gente já tá Uhum. acostumado com RPG em geral, de mundo aberto, né? A gente tem aí o Skyrim, né? A Sim. gente tem Monster Hunter, a gente tem Dragon's Dogma, mas a gente começa com Demon Souls em PS3, que ele dá essa revolucionada no gênero do RPG mundo aberto. E aí vai se popularizando ali com as séries do Dark Souls.
né? Uhum. Então, esse subgênero acabou de ser batizado com Souls-like, né? A partir de Demon Souls, Dark Souls. E aí a gente já pode mencionar aqui Sekiro, Nioh, Elden Ring, Bloodborne. Uhum. O mais recente agora, o Lies of P. Por quê? Porque essa galera, ela bebeu de Demon Souls ali com a mecânica e foi revolucionando dentro do próprio subgênero que Demon Souls começou lá atrás. A mesma coisa com o Metroidvania, a gente tem aí o Hollow Knight, temos o Dead Cells, Blasphemous, o próprio Cuphead. São uma galera que começou a acompanhar essa mecânica e foi se adaptando dentro desse subgênero que foi popularizado para esses primeiros jogos. Então, a gente, inclusive, tem um suposto novo gênero surgindo agora com os últimos 2 Zeldas, né? Desde Breath of the Wild, né? Que basicamente a galera tá apelidando de Zelda-like, né? Que, por exemplo, o Genshin Impact é basicamente O Breath of the Wild, Zelda. Então, tem outros jogos que já estão usando mecânicas que o Breath of the Wild iniciou. Tipo, o Immortal Ride Phoenix da Ubisoft, a galera chama ele do filhinho de Zelda com God of War, né? Então, a gente percebe que são jogos com mecânicas novas que acabam se popularizando e criando seu próprio subgênero. Tem outros exemplos que a gente pode mencionar, mas hoje a gente especificou Metroidvania e Souls-like justamente por eles serem subgêneros mais, digamos, polêmicos dentro da bolha gamer, principalmente pela briga milenar que ocorre, principalmente com Souls-like, que é o modo easy, né? Por quê? Por que isso é um problema? Mas deixa eu só te interromper aqui, né? Que eu acho que talvez seja interessante a gente explorar as características dos jogos, né? Claro, tudo bem. Que é justamente pra gente dizer o que é um Metroidvania, o que é um Souls-like, porque, como você falou, só pelo início dos jogos, com os jogos no começo, e aí como você falou, vamos agora introduzir a polêmica do Very Easy, mas a gente não disse o que é o que caracteriza um Souls-like de fato. Isso, né? Ok, então você fala de Metroidvania e eu falo de Souls-like. Tá mais perto do seu tempo, Metroidvania. Olha só, que sacanagem. Então deixa eu pegar um ganchinho de lá, né? Mas então, só pra te interromper, né? Antes de você explicar a polêmica, né? Acho que vale como você falou, né? A gente explicar melhor o que são esses conceitos, porque justamente pra própria pessoa, quando ela olha um jogo, ela entende, né, o jogo dentro daquela classificação, né? Então, como você falou, o que é um jogo Metroidvania, né? Eu até quando você falou de Super Metroid, eu pensei, não, calma, ele é mais antigo, né? Ele já é do Metroid de Nintendinho, né? É verdade, o Metroid 1 não tem o Super na frente. Né? É só Metroid mesmo, né? Isso, é só Metroid mesmo. Boa. Então, o que vamos voltar lá pro Metroid, né? Lá pra trás, então, por que o jogo Metroid ele é um jogo que é tão aclamado, né? Ele justamente porque ele traz pro jogo essa questão da exploração, né? De você ter um mapa, de você estar perdido no mapa, e aí você vai explorando o mapa, descobre uma habilidade, e aí você volta, né, pelo mapa para usar aquela nova habilidade, aquela habilidade abre um pedaço novo do mapa. Então é esse processo de exploração de ida e volta, né, que o pessoal chama de backtracking, né? Você avança até uma certa parte do jogo, aí com aquele novo poder você volta para explorar as áreas do mapa que você tinha deixado antes para trás, né? Então, e justamente a série Metroid, né, ela até hoje, tirando alguns jogos que foram um pouco mais para questão de ação, mas pela própria evolução dos jogos, como você estava falando, né, o Metroid sempre começou como um jogo de terceira pessoa, né, de side-scrolling, né, de andar da lateral. E aí a série Prime vai trazer ele para primeira pessoa em 3D e tem toda uma mudança, né? Mas a gente vai ter isso, né? E aí, como você falou, né? Isso ficou um subgênero lá meio adormecido, né? Você vai ter jogos que vão ter essa questão explorada, mas explode justamente com o Castlevania Symphony of the Night, né? Que aí vai dar o nome pro gênero, e aí como é que a gente pode introduzir, né? Como é que a gente pode falar hoje, né? Dos jogos tipo Metroidvania, né?
Eles vão ser justamente esses jogos com mapa gigante, em que você vai ter que explorar, né, ele, justamente para pegar itens, pegar habilidades, e com essas habilidades você vai destravando novas partes do mapa, né, de forma que você só tem o mapa completo quando você tem um personagem completamente, né, poderoso. Olha que definição legal, né? Não, e vale ressaltar que, posso estar errado, mas é uma das características que seja em plataforma, né? Sim, a maioria deles é em plataforma, né? Você vai ter algumas coisas ali em 3D, né? Mas a boa parte deles é em plataforma. Beleza. Prossegue. Aí agora você, né? O que é um jogo Souls-like? Tá, você pode complementar, fique à vontade, mas por favor, como eu vejo um Souls-like, pela minha pouca experiência, né, por enquanto, um Souls-like é basicamente um jogo onde você acorda num lugar, basicamente ele bebe de um pouco desse do desconhecido de Metroidvania, né? Sim. Por exemplo, você acorda no lugar, você não tem nada, você é um farrapado, você não tem itens, você não tem nada. Sim. E você vai progredindo gradualmente dentro desse universo, desse lugar que você tá. E você vai farmando, né? Você consegue uma espada simples, você usa essa espada simples, você mata monstrinho, você farma. Sim. Geralmente são pontos de sangue em Dark Souls, né? Mas em outros jogos são outros nomes. E com esses pontinhos você vai lá no seu personagem, aí você upa força, destreza, velocidade e assim vai. Só que aí o que acontece no Dark Souls ou em qualquer outro Souls-like é que conforme você vai evoluindo, conforme você vai expandindo o espaço, o mapa, os monstros, né, os seus inimigos acabam se tornando mais complexos, né? Então, e detalhe, você tá lutando só com os minions ali. Quando você realmente chega no boss da região, já é outra parada, né? Você vai lutar com um cara extremamente ridículo de forte. Você morre, e o que acontece? Você volta pro seu último checkpoint. Daqui aí que tem o diferencial do Souls-like, né? De já fazer uma menção aqui ao roguelike, né? Que no caso do Souls-like, você não perde item, você não perde armadura, você não perde nada. Você perde seus pontinhos de farm, né, para evolução. Sim. Mas se você conseguir chegar exatamente onde você morreu, você recupera esses pontos. Mas se você morrer antes, aí você perdeu mesmo, aí acabou. Mas a intenção de um Souls-like é justamente isso. Ele tem essa característica de punição. Ele quer que você evolua. Ele quer que você farme, você consiga poder para enfim chegar no boss e não ser difícil. Então, porque assim, você pode começar o jogo numa região, correr ali, farmar um pouco, comprar uma espada bacana e lutar com o cara. Você pode lutar com aquele cara 50 vezes, na 51 você ganha. Mas você também pode ficar naquela região ali 1 hora, 2 horas farmando. E você pode ficar tão forte que quando você for lutar com o boss, ele já não vai ser tão difícil, porque você vai estar até mais poderoso que ele. Então é tudo uma questão de paciência, de persistência. Então, o Souls-like, ele de fato ele não é difícil, mas tudo que depende é de como você joga. Porque ele é basicamente um RPG. Você tem que saber que tipo de arma você precisa, que tipo de espada. Você tem classes dentro do jogo, né? Você vai ser um guerreiro, você vai ser um mago, né? Tudo isso importa, porque os Souls-like, eles não te entregam as coisas. Não tem mapa, não tem história. Você vai descobrindo junto com o seu personagem. Você vai entendendo aquele universo em sua volta com as informações dos itens, com as side quests de personagens que você vai conversando. Né? Não tem nada estampado na tua cara, igual no Metroidvania. Então, você tem que entender o que tá acontecendo ali. Você vai lutar com um monstro, aí fala, pô, o que eu faço aqui? Esse cara aqui, ele é de fogo, né? Não vou usar fogo com esse cara. Ah, minha espada dá, sei lá, 20 de dano, o cara tem 300 de vida, né? Mas eu tenho um machado que dá 50 de dano. E aí você tem que estudar essas coisas. Então, é pura estratégia, né? É puro conhecimento. É claro que tu realmente precisa de um pouco de habilidade, porque não importa o quão forte você seja, tem monstro que se te bate é hit kill. E aí, só te interromper aqui, porque
como você tá falando, os jogos do Metroidvania também precisam de preparo, pô. Eles precisam de preparo, tem história, né? E como você falou, os Souls-like, eles até eles têm história, né? Mas é como você falou, eles não são... Como é que pode dizer? A história não necessariamente é linear, né? É. Porque como a maioria vai ter esse background, né, de Dark Fantasy, né? E elementos de RPG, como tu falou, então você pode construir o boneco do jeito que você achar interessante, né? Não, isso eu acho muito legal. Já fazer aqui uma menção. Tem um podcast que eu acompanho, que é o Fora do Controle. Eles são focados em jogos. Sim. E eles têm uns episódios especiais que é com o Flash. No Flash, ele faz uns episódios contando as lore dos Souls-likes. Sim. E, tipo, o Flash tem uma voz maravilhosa, cara. Você imerge com ele ouvindo o episódio. E, cara, quando eu fui ouvir a primeira vez, quando ele fez do Dark Souls 1, e eu fui ouvir o episódio pra entender como era o projeto dele, esse spin-off do Fora, eu fiquei assim, incrível. Que história incrível. Mas aonde tá essa história? Porque quando eu fui jogar Dark Souls, eu tava os esqueletinhos me metendo a porrada e corvo gigante. E eu, cara, da onde essas histórias? Né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que esse universo extremamente rico tá naquele pergaminho que você achou num baú velho de um cadáver. E, tipo, que você nunca leu, né? Nunca li, exato, que eu nunca li. Mas é exatamente por isso que eu jogo. Eu gosto desse tipo de jogos, porque eu sou exatamente essa pessoa que lê o livro dentro do jogo. Incrível. Então, justamente por isso que eu tô dizendo que tem história essas paradas, né? Um exemplo que você deu, né, de Hollow Knight, que é um jogo que mescla essas duas características, né? Ele tem essa dificuldade mais elevada pros chefes, né? Então você tem que vencer usando estratégia, né? Percebendo o timing dos golpes e tudo mais. Mas ele tem os fragmentos de história espalhados pelo mundo. E não é uma coisa que você está ativamente procurando, né? Como você falou, é um mural que você vê na frente da cidade contando um pedaço da história. É um item que você... que um bicho dropa e você vai olhar a historinha dele ali, né? Então, essa é a coisa que é mais legal desse tipo de jogo. Que justamente você vai montando esse quebra-cabeça, né? Ele não é dado pra você. Você vai atrás. Né? Isso é massa. Sim. Como eu disse, né? Você se sente imersivo porque você tá tão perdido quanto o seu personagem. Sim. É como se realmente você estivesse nascendo num lugar desconhecido. Tipo, eu não sei onde eu estou, as coisas estão me atacando, eu vou me proteger, e aí você vai descobrindo aos poucos do que se trata com essas informações indiretas. Isso é legal. Isso é muito legal. Isso é iradíssimo, né? E como você falou, tem esse jogo, esse gênero que tá surgindo agora, né? Surgindo não, né? Tá se consolidando agora, né? Alguns anos para trás, que é esse roguelike, né? Em que ele vai justamente pegar essas ideias, né? De exploração e dificuldade, né? Dificuldade variada, e vai introduzir essa ideia do personagem que sempre morre, né? O exemplo legal que você deu foi o do Dead Cells, né? Que você vai com o boneco, né? Percorre o cenário, mas vai chegar um ponto em que é impossível pra você, né? Independente do quão habilidoso você vai morrer, né? E aí você volta pro começo, você perdeu tudo, né? Mas, poxa, qual é o mecanismo de evolução aqui, né? Então, é justamente você conseguindo agora percorrer o caminho de forma melhor, né, mais otimizada. Você vai ter itens, né, foi muita febre acho que há 2-3 anos atrás o Hades, né, o Hades. Nossa, muito bom. Inclusive vem continuação aí. Pois é, que vai ter o Hades 2 agora, né, que é justamente essa exploração, né, por trilhas, né, que você vai desenvolvendo habilidades e tal. Tem um outro... Tem um recente que é o Returnal, de PS5. Isso, exatamente. Tem o Returnal. Tem um que eu tava jogando que tava liberado na PSN, né? No passe. Era o... Nossa, esqueci o nome. Né? Acho que até o final da gravação eu lembro, né? que é exatamente essa ideia, né? Que você vai evoluindo através desse jogar contínuo, né? Em que você morre, perde tudo, mas retém alguma coisa, né? E volta. Isso é massa. Tipo, o Returnal, ele te obriga a morrer praticamente.
Por quê? Porque no Returnal, basicamente, são 6 fases, né? São seis mundos. Só que você tem que passar por todos sem morrer. Você chega no 6º mundo sem morrer. Mas, tipo, Uhum. pra primeira jogada, não tem como. Então, ele te obriga a morrer, né? Pra entender e tal. Sim. Não, Dead Cells tem isso, né? Ele vai te dando prêmios e vai liberando certos itens só se você cumprir essas condições, né? A maioria dos roguelikes tem isso, né? Te premiar com essa retidão, né? É que o que acontece é isso, né? Que hoje você tem muitos jogos que vão ter características de alguma coisa ou outra, né? Uhum, e acaba mesclando alguns subgêneros. E acaba mesclando as coisas, né? E aí a gente também tem, dentro da indústria dos jogos, entre os gêneros, né? Além de Metroidvania, né? E Souls-likes, também temos o Hack and Slash, né? Porque Ah, tem sim, né? alguns jogos que, Uhum. por exemplo, temos o próprio God of War, que eu acho que é o mais famoso, né? Uhum. Temos Devil May Cry, Bayonetta e o Dante's Inferno. Esses são Uhum. os mais populares para mim. Sim. Mas é uma menção honrosa aqui, porque é interessante a gente comentar que, assim, por exemplo, God of War, né? A gente vê ele vindo desde 2004, lá no Acho que PlayStation sim. 2. PlayStation 1. Não, não minto, PlayStation 2, desculpa. Vou PlayStation cortar essa 2. parte. Isso. Não, tem que deixar, né? Porra! É que eu tô Vamos lá. citando de cabeça, né? Aí God of War, ele vem lá de 2004 no PS2, né? A Uhum. gente vê God of War 1, God of War 2, aí vemos no PSP God of War Trials of Olympus, God of War Ghost of Sparta, no PlayStation 3, God of War 3 e God of War Ascension. Então a gente Uhum. passa por praticamente ali um pouco mais de 10 anos e 6 títulos de God of War no gênero roguelike. Assim, muita gente gosta. Muita gente gosta, tanto que é o jogo mais popular do gênero. Só que a gente tem um caso inusitado dentro da indústria, que poucas vezes aconteceu, que é uma franquia mudar o gênero de jogo, que foi o que aconteceu com o God of War, né? Ele passa de roguelike para um RPG mundo aberto, né? Em 2018, ali no PS4, com Não, God peraí, of peraí, War peraí, peraí. 2018. Que você falou uma vez e falou de novo e me confundi. God of War é um roguelike? Não, roguelike é isso, hack and slash. Boa, valeu. É. Vou deixar essa do lado do PS1. Não, mas vale Isso, dizer que, justamente como você falou, né? O Hack and Slash vai ser justamente esse jogo de ação, que a ação é desenfreada, né? Vai, isso. vai- talvez até isso a gente poderia comparar, né, com aqueles jogos da série. Como é que é o nome agora? Acho que é Sakura Warriors, né? Que são aqueles jogos tipo Hack and Slash, só que eles são de ondas. Né? Vem a Sim, onda vem a onda de inimigos, aí você enfrenta aquela onda lá. Aí vem uma segunda onda, papapá. Vai meio que nessa vibe também. pois é. Então, eu quis trazer o Hack and Slash pra conversa porque ele casa com a nossa temática do episódio, né? Uhum. Porque por que a gente gosta de sofrer jogando, né? Porque o Hack and Slash ele tem essa característica de que quanto mais difícil, melhor. Tanto que o God of War ele tem, né? Ele vai além do modo difícil. Ele já bota lá o modo God. Ele fica praticamente impossível, né? Que a violência desenfreada ali, os monstros vindo freneticamente. É coisa de maluco. É que E é esse ele difícil. tem esse controle da dificuldade, né? O que não vai ter nos jogos Souls, né? Nos Souls E não temos. né, foi até bom você ter trazido esse gancho, né? Porque justamente uma coisa que não é muito clara, que sempre traz confusão, é o que faz um jogo ser Souls-like, né? Ele é muito essa questão da dificuldade, né? Não exatamente a dificuldade, eu diria o nivelamento, né? O nivelamento do chefe naquele momento do jogo que você tá com o seu personagem. E aí vai fazer como você falou, né? Faz com que você faça esse farming, né? Esse grinding, né? Ao redor ali do mapa para que você tenha um nível mais compatível, né? Essa questão dos padrões, né? Lembro muito jogando Dark Souls que
se você pula errado na hora do ataque do chefe, você morre. Você pode ter a barra de life que foi. Mas o bicho dá um ataque certeiro, morreu. Né? Morreu. É complicado. Então ele justamente te premia com essa questão de você memorizar o padrão, né, de ataque, né, fazer esse grinding, né? O que é diferente, por exemplo, de um God of War, não, por exemplo, um ótimo exemplo, como você falou, é o do Devil May Cry. Porque como o Devil May Cry, a proposta do jogo é ser um hack and slash, em que ele vai te premiar com o quão estiloso você é em matar os seus inimigos. Isso eu acho fantástico. E a trilha sonora também, né? Não, claro, aí a trilha sonora, tudo é colocado para você fazer um jogo bonito, né? Então o marcador, por exemplo, ele tem um marcador de combos, né? Então, o marcador de combos, ele não é a quantidade de golpes que você dá, é o como você consegue encadear técnicas diferentes, armas diferentes, golpes diferentes. Então, ele te premia pelo jogo ser bonito, né? Então, e aí você vai ter a questão das dificuldades em que o inimigo vai durar mais dentro do combo, porque ele tem mais vida, ele te causa mais dano, né? Tem até aquele modo ridículo, né? Fantástico, que em todos os Devil May Cry tem isso, né? Que é o personagem deve morrer, né? No primeiro lá é o Dante Must Die, que triscou, morreu, né? Então, pois desde do Minion lá na primeira fase, até o último chefe absurdo, escalafobético, né? Tá te jogando prédios no ataque assim e tal, triscou, morreu. E é maravilhoso, porque sim. vai trazer essa sensação primal que você falou, né? Que é o desafio, né? Poxa, eu posso fazer isso, eu sou habilidoso pra fazer isso. Isso me lembrou muito. Me lembrou o Metal Gear Rising, né? Sim. Ele é bonito também. Naquele jogo. E aí entra em paralelo. Porque Metal Gear, esse jogo em específico, é um jogo que eu acho fantástico. Mas é um jogo que eu achei muito difícil. Pelo menos na época que eu joguei, há uns 10 anos. Sim. Mas o que me fez zerar ele? Justamente porque eu podia botar no fácil. Então, foi legal. Mas por experiência pessoal, né? Foi legal, porque eu terminei. Mas, sabe, foi uma sensação de eu estar jogando, sentindo aquela energia, a trilha sonora frenética, o boneco batendo igual louco, mas não tava difícil. O cara me batendo igual um desgraçado e a minha vida não descia porque tava no fácil. Então ele perde um pouco da essência. Então eu imagino que com essa intenção, o Dark Souls ele não tem esse modo de dificuldade, esse propósito de punição, sim, de desafio. É que assim, eu particularmente não gosto muito dessa palavra punição, porque assim, o pessoal usa essa palavra e tal, mas eu não gosto muito porque, sei lá, é aquele negócio que você falou, você tá punido por jogar errado, né? É a dificuldade, pelo menos a visão que eu tenho, né? É a dificuldade do jogo, né? O jogo ele faz isso, né? Ele introduz essa questão do perigo, né? Que se você errar, você tá fudido. Desculpa. Se você errar, você tá lascado. Tá na pindaíba. Tá na pindaíba, né? Mas não é assim, perdeu, se lascou e tal. Não. A questão é outra, né? E aí, o que eu vejo muito da discussão, né? Que na verdade eu te parei pra dar esse parêntese, mas esse parêntese tá grande, né? Não, relaxa. Que é justamente a discussão que eu vejo. Assim, eu acho a discussão ela relativamente rasa por isso, porque é a proposta do jogo. A proposta do jogo é ser desse jeito, né? Eu entendo a questão, como você falou, do aproveitamento, né? Vai ter pessoas que, como você falou, né? Você não zerou nenhum Souls-like, mas a história é cativante, né? A história de Elden Ring é fantástica. E aí você vai dizer, a hora de jogar, inclusive. Né? E aí você vai dizer, poxa, será que eu não consigo fazer uma... Aí eu fico pensando assim, né? Eu entendo a questão da proposta do jogo, né? Mas, por outro lado, eu penso também a questão da acessibilidade, né? Então agora, talvez até soe um pouco contraditório, né? E eu entendo que o jogo tem que ser difícil, porque a proposta dele é de ser difícil, né? No entanto, seria interessante a gente ter mecanismos para que mais pessoas possam acessar, né? Então, como é que a gente balanceia essas duas coisas, né? Então, às vezes a gente pensa, né, que, poxa,
talvez o alcance do jogo não esteja indo tão bem por ele ser extremamente inchado justamente por essa situação. Mas quando o Elden Ring lançou, o cara vendeu 9 milhões de cópias em uma semana. Tipo, foi uma coisa tipo surreal, né? Mesmo Sim. sendo nichado, ele tem um público gigante. Mas, Sim. mas fica muito nessa é uma linha tão delicada de a gente conversar. Realmente, fica mais tranquilo. Mas como eu te falei, né? O Metal Gear Rising, ele tem esse problema de dificuldade. Problema não, né? Ele tem um modo de dificuldade. Sim. Mas eu te disse que eu meio que senti um pouco menos emoção do que se eu realmente estivesse sendo desafiado com a Sim. atmosfera que o jogo cria pra você. Sim, Porque claro. por exemplo, é, Dark Souls, né? Bloodborne, por exemplo. Bloodborne, ele tem aquela ambientação gótica, né? A trilha Sim. sonora do jogo, ela te seduz, o visual do jogo, ele é interessante de se ver. Então, o jogo, ele vai colocando elementos ali dentro para Sim. te imergir, Uhum. né? E a proposta dele ser difícil, com todos esses elementos que estão te concentrando ali, é tudo casado. Então, quando Uhum. você tira um elemento desse, vai continuar o mesmo jogo. Mas você vai falar assim, pô, tá faltando alguma coisa, né? Sim. Então foi o que eu senti com Metal Gear quando eu botei no modo fácil. Tava Uhum. tudo legal, tava sentindo a imersão, mas por estar mais fácil, eu senti que não era a mesma coisa. Não, mas, pois é, né? Aí é justamente essa questão, né? Eu lembrei agora, tem os. Como você falou do Resident Evil, os remakes, né? E aí tem alguns jogos, acho que inclusive o Resident Evil, o remake, o 2 remake faz isso, né? Ele te coloca a dificuldade, mas ele não coloca assim, fácil, médio, difícil, mas ele te dá ele dá os nomes, né? Mas ele te dá uma explicaçãozinha, né? Então, acho que no Resident Evil 2 é assim, jogo normal, né? Aí ele te diz, olha, isso aqui é pra pessoa que quer acompanhar a Sim. história, né? A gente vai ter uma dificuldadezinha e tal, mas não se preocupe que você vai conseguir, né? Aí você tem lá um outro modo, Survival, né? É o jogo que é pauleira e tal, né? Pra você ficar no cagaço. Então talvez modular a dificuldade dessa forma, né? Pode ser uma opção, né? Mas aí que tá, é que de novo, é como você falou, a proposta ela é completa, ela é tanto o jogo com aquela mecânica, né? Porque como você falou, acho que a gente até pode considerar o Souls-like, né? Esse nome encapsulando várias mecânicas. Então, a proposta já é essa. Tipo, de novo, né? Porque um exemplo fora do Hollow Knight, né? Porque como eu tô jogando de novo, eu tô retardado, né? É o Blasphemous, né? O Blasphemous, ele vai ter ele vai ter ambos os elementos também, né? Vai ser um pouco Souls-like, um pouco roguelike, né? Um pouco Metroidvania, né? E não tem dificuldade, né? Não tem escolha de dificuldade. Então você vai, né, indo e vai casando, né? A progressão do jogo, você vai encontrando os inimigos fortes naturalmente, né? Mas você já fez um certo farming ali e tal, então você vai balanceando essa coisa de forma mais orgânica, né? Então, pelo menos eu acho que parece mais legal. Então, pra gente prosseguir aqui, né? A gente tinha separado aqui para falar sobre exemplos de jogos clássicos com esses elementos, né? A gente já deu uma pincelada, mas assim, para deixar um pouquinho mais redondinho essa parte, você pode recomendar, né, da sua lista pessoal, os melhores jogos no estilo Metroidvania pro pessoal que ouve. Eu sei que você tem um catálogo bem extenso desse gênero, né? É que como eu falei no começo, né? Eu gosto de pegar. Eu tava até. Acho que até conversei com você em off assim uma vez, né? Que eu tava sentindo falta de um. Eu já tinha jogado Hollow Knight e tal, tudo demais. Mas tinha tempo. Tinha tempo que eu tinha jogado, né? Eu tô com uma falta assim de um jogo que eu não. Eu tô perdido no mapa, né? Não sei que diabos fazer, né? E aí eu até joguei o Axiom Verge, né? Que ele é muito legal, né? Ele tem essa vibe dos jogos de Metroid antigos, assim, né? E, nossa, ele é fantástico. Mas de recomendação, assim, eu já falei mesmo, né? O Hollow Knight. Hollow Knight é epítome desse negócio, né? Você tá perdido no mapa, você é aquele besourinho, sabe-se lá o que tem que fazer, pra onde tem que ir, né? É aquele clássico, como você falou de Zelda, né? É o clássico herói silencioso, ele não fala nada, só interage, né? O mais clássico, a gente tem o próprio Castlevania, né, o Symphony of the Night, ele é um jogo de PS1, mas ele dá banho, nossa, ele dá banho até hoje em vários jogos, ele é perfeito,
a trilha é perfeita, a mecânica, os elementos de RPG incorporados é perfeito, armas, inimigos, história, né? Ele é perfeito. Ele, como você falou, ele define o gênero, né? Os próprios jogos da série Metroid, né? A gente teve o Metroid recentemente, o Metroid Dread, né? Que foi justamente um retorno às origens, né? Sim, o jogo tá muito bonito, inclusive. O jogo é lindíssimo. Eu tenho que... Tá na minha lista pra comprar um Switch, né? Porque, infelizmente, não sou nintendista de Araque, né? Nintendista que não tem um console da Nintendo. mas até o fim do ano eu conserto isso. Vai dar certo. E você? O que você jogou ultimamente? Ou tá na tua lista do coração, assim? Tá, vamos lá. Porque, assim, pra deixar um pouquinho mais aberto aqui, né, pro público. Então, pessoal, já tem um tempo aí que eu tava sem console, né? Então, fiquei uns bons meses sem jogar nada. Mas no momento eu tô aqui na missão anual, né, que o Grayson me passou, que era de zerar todos os God of War. Então, eu já tô no meio do caminho. Então, provavelmente até dezembro a gente vai fazer um especial aqui de God of War. Porque, enfim, vou ter zerado todos. Enfim, vou ter zerado todos, então vai ser bem bacana. Eu vou ter pego o Ragnarok também, né? Amém, eu tenho fé. E aí, beleza. Então, em quesito a Souls-like, né? Como eu comentei aqui no episódio, eu não cheguei a zerar nenhum do gênero. Mas já joguei bastante, né? Eu cheguei a jogar o Bloodborne por uns mais 25 horas. Dark Souls 11, joguei Nioh. Nioh é bom, é muito bom. E Nioh, Nioh, eu passo pelo mesma experiência que eu tive com Bloodborne. Joguei Nioh há um bom tempo, quando ele saiu na Plus, e eu não saí do castelo lá daquela prisão. Achei, pô, que jogo difícil do cacete, impossível isso aqui. Mas depois, quando eu fui jogar de novo, já senti uma facilidade, por conta da minha experiência em Dark Souls e Bloodborne. Cheguei lá na ilha, né? Consegui passar de tudo. Pô, achei interessantíssimo. Sim. Né? Mas aí acabei que vendi o PS4 e o save foi com Deus também. Então, no futuro, vou jogar do zero de novo. A gente tem que começar a fazer as lives na Twitch, então. Pois é. Não, quando eu voltar com videogame, eu vou fazer questão de fazer essas lives aí desses jogos difíceis, porque eu tô na seca, mano, que eu vou jogar só as loucuras. Mas, recomendação, dos jogos de Souls-like que eu tive contato e experiência, eu acho que top 1 é Bloodborne. Sim, porque Bloodborne é inacreditável de bom, e eu fico maluco como a Sony não lança um remake, não lança um Bloodborne 2, cara. E em questão de Metroidvania, eu cheguei a jogar Hollow Knight, não zerei, mas eu joguei muito, muito mesmo. Blasphemous, cheguei a jogar um pouquinho também, mas eu não sei se o Cuphead ele se aplica exatamente a um Metroidvania, mas vamos ele é tão na hora, né? Ele não chega a ser exatamente, mas ele é difícil tão quanto. Sim. E então, pra você que não jogou Cuphead e tem vontade, eu deixo minha recomendação. Tá aqui na minha lista. Muito, muito bom. Infelizmente, quando lançou a DLC, eu cheguei a comprar a DLC, mas foi exatamente no mesmo período que o meu computador queimou, então ficou com Deus lá, mas se eu não me engano, a Steam salva os saves. Então, provavelmente, quando eu tiver PC de novo, eu consigo continuar Cuphead onde eu parei. Mas eu cheguei a zerar ele no PS4. Então, cara, Cuphead é um dos meus jogos favoritos. Por motivos, não sei, eu acho que foi o mais difícil que eu joguei na minha vida e terminei. Então eu tenho esse apelo com ele, cara. E Bloodborne. Da estética dele, né? Da estética vintage dele. Eu adoro o jogo foi desenhado à mão, ele é quase um stop motion. Que você controla, né? E Bloodborne, por quê? Porque a estética. Eu gosto da estética que ele traz, né? Essa estética gótica. O estilo dele, a ambientação dele, pra mim, é perfeita. Porque uma das coisas interessantes do Souls-like é que é basicamente o mesmo jogo, só que com um cenário diferente, né? Tipo,
Dark Souls do 1 ao 3 é o mesmo jogo, só que com o gráfico melhor. Aí Olha você. que crime isso, hein? A galera vai te dar porrada na rua. Ah, mas agora Sekiro não, né? Sekiro já é bem uma parada mais samurai, né? Você queria Dark Souls com skin de samurai, né? É, putz. Agora o top 1 é Elden Ring, né? Esse eu sou louco pra jogar. Um dia, Malenha. Malenha, eu vou atrás de você um dia. Mas já fica a minha recomendação que tá fresquinha aqui em relação a Souls-like, que é o Lies of P. Né, que é o jogo do Pinóquio, né? Do Dark Souls do Pinóquio. E, cara, eu fiquei tão na ura com esse jogo que eu não aguentei. Eu fui ver gameplay dele, eu fui ver gente jogando. E, cara, que jogo lindo, que jogo maravilhoso. Por quê? Porque ele é basicamente o Bloodborne 2 sem Bloodborne 2 no nome. Porque ele bebe dessa cultura gótica, né? A ambientação dele é todas Londres ali. Pô, cara, é maravilhoso. As skins do Pinóquio estão bem steampunk, uma coisa assim maravilhosa. É exatamente por isso que eu quero jogar, né? Porque ele tem essa estética steampunk, como você falou, neogótico vitoriano, que eu acho massa, né? Sim, eu adoro também. Tanto que tem até aquele que. Ele não vai entrar nessa categoria, mas um que saiu recentemente, aquele Atomic Heart, né? Ah, sim, ele é tipo um BioShock. Pra quem Pois é, conhece. ele tem essa vibe de BioShock, né? Aquela estéticazinha ali. Inclusive, a gente poderia um dia sentar só pra falar de BioShock, né? BioShock é massa. Sim, com certeza. Que ele tem alguns elementinhos ali, né? Ele tem uma exploraçãozinha, um backtrackingzinho, tem modulação de dificuldade, né? Pelos chefes e tal. Né? Mas esse Atomic Heart, assim, eu tô só esperando, né, a coisa esfriar um pouco, porque deu algumas polêmicas ao redor, né? Do jogo, assim. Começando pelo preço, né? Que o jogo já. Isso é uma coisa que a gente pode discutir outro dia, né? Porque jogos AAA não baixam de preço mais. Alguns, né? Alguns. Tipo, a única coisa que a Ubisoft faz de bom pra sociedade ultimamente é isso. Ela lança os jogos a R$300, mas 6 meses, um ano depois você encontra o jogo na feira, né? A R$30. Assim. Né? Isso é um claro exemplo com o Assassin's Creed Valhalla. De vez em quando tem promoção do jogo, o jogo tá a 50 contos, R$60, né? Sim. Então, isso é bom, né? Sim. Mas Nintendo vendendo o Breath of the Wild de 2010 né? R$450 é osso. Sem legenda Brasil, hein? A Nintendo é um caso à parte, né? A gente até vai acompanhar, né, que recentemente surgiu fortes boatos. Fortes boatos não, né? Na verdade, vazou o interesse da Microsoft em querer comprar a Nintendo, né? E a Nintendo tem esse problema de não ter representação no Brasil, né? E acho que na América Latina como um todo, né? O que gera esse problema, né? De não ter tradução, o preço sai muito caro, né? É fogo isso, né? Porque justamente os jogos da Nintendo são muito bons, né? Pois é. Então, mas em relação a esse boato, eu acho muito improvável a Microsoft adquirindo a Nintendo. Acho bem complicado, principalmente questão de monopólio em outras situações, mas principalmente pelo orgulho. Eu acho que a Nintendo nunca se venderia. Mas... Acho que talvez esse licenciamento, né? Tem que ver, né? Eu acho que no máximo que a gente pode ver num futuro breve é parceria, né? Com o serviço da Game Pass chegando no Nintendo Switch com a xCloud, né? Conseguir acessar a galeria da Xbox Game Pass pelo xCloud com o aplicativo dentro do Switch, né? E quem sabe, mas sendo muito otimista, saiu um jogo exclusivo da Nintendo para Xbox, né? Eles conseguiram implementar algum jogo do Nintendo no Game Pass, né?
Uhum. Um Mario Odyssey, um Mario Kart, um Smash Isso, Bros. Mas isso eu acho mais difícil. Com esses teus exemplos em exato, particular, eu acho mais difícil, né? exato. Eu acho muito improvável, né? Das opções, seria mais fácil a Microsoft comprar a Nintendo do que a Nintendo licenciar os jogos para terceiros. Não, isso é mais fácil Mas, mesmo. mas o mundo é assim, né? Tipo, a Sony, ela passou muitos anos com o argumento de exclusividade, né? Não, Uhum. você precisa de um PlayStation para jogar The Last of Us. Você precisa de um PlayStation para jogar God of War. Uhum. Mas nos últimos 5 anos, os grandes títulos da Sony estão no computador, na Steam, né? Uhum. Inclusive, essa semana já foi anunciado que o novo Horizon vai estar o Horizon Forbidden West já vai chegar na Steam completo, né? Com a DLC e tudo. Um Eu só jogo quero, recente. eu só quero que o DLC venha pro PS4. Não só isso que eu quero. Ah, eu não contaria com isso, mas. Eu não, sei que não, sei que não, sei que não. Eu tô postergando a compra de um PS5, né? Porque Não. é uma joia Vamos, aquilo ali. vamos focar no Switch. Ele tá mais acessível. Porque eu quero me perder nos Zeldas, né? Eu tô muito É. desatualizado com Zelda. Você pega um Switch, joga o Breath of the Wild e o Tears of Kings, já foi um ano da tua vida. Pior que como eu sou esse maluco que lê as paradas dentro, e deve ter tanta coisa ali dentro, nossa senhora. Com certeza, com certeza. Né? Não, e o Switch ainda tem o detalhe de você usar na TV e depois botar na bolsa e levar para o trabalho. Nossa, não, eu não vou poder fazer isso, isso vai ser minha ruína. Eu não vou trabalhar, É, pode. Papai do chão. aí eu não vou pagar o Switch, né? Nossa, sim. Aí vão tomar um Switch de mim. Não, vai ficar de castigo com o chapéu de burro na cabeça. Sim. Nossa, não pode, não pode. Papai do chão reprova. Não, não, vai dar certo. O autocontrole, né? Nossa, vamos exercitá-lo, né? Que tal? É, então, mas vamos lá. Agora, voltando aqui pro nosso roteirinho, né? A gente ia falar sobre experiências pessoais. Então, para deixar isso um pouquinho mais dinâmico, eu queria que você falasse pra gente, né? Pra gente já pular pro nosso arco final do episódio. Dois jogos, né? Um de Metroidvania e um de Souls-like, que mais te marcaram. Os dois jogos, assim, um de cada gênero, que mais te marcou, o que mais te impactou. Pode ser em história, dificuldade. Então, Cara, boa pergunta. Deixa eu pensar aqui. pra ti é mais complicado porque você tem um catálogo gigante, né? Você vai Não, mais ter ou que menos, né? cavucar. Acho que talvez Não, como eu falei, né? O mais recente que eu fiquei assim, né? Meio que a volta da coisa foi o Hollow Knight, né? Eu tô falando bastante dele assim, mas é porque. Que ele merece, eu sei. Ele merece muito, cara. Ele merece muito Porque assim, né? Só pra dar o contexto do porquê falar mais do Hollow Knight, é porque. Com essa questão do trabalho e tudo mais, acho que é a questão da vida adulta, assim, como um todo, né? Acabou que não dá tempo de se dedicar muito aos jogos, né? Então eu acabei jogando muita coisa, jogo de ação, né? Muito jogo de luta. O que não é ruim, é legal, né? Justamente eu comprei o PS4 e aí eu comprei veio o God of War junto, né? A versão de 2018. E aí eu comecei a jogar e foi fantástico. Comecei a voltar e fazer um bocado de coisa. E até então eu tava com o PS3, né? Mas eu tava jogando muito jogo assim, já mais ali do começo da geração, né? Coisa muito específica, por justamente essa questão do trabalho, né? E aí poder sentar e ter essa sensação de volta, né? De você estar perdido, com aquele bonequinho e zanzando pelo mapa e ver um mural. Aí o mural, poxa, tá falando, aqui na floresta a gente se curva ao mu e não sei o que, bababá, né? A Ana. E você, caraca, quem é esse boneco, né? Você, pô, tá esperando que é um chefão e tal, não sei o que. Esse escalafobético e não é outra coisa, né? Então essa sensação, assim, de você ter as histórias perdidas em fragmentos ao longo do cenário, essa coisa que tinha anos que eu não tinha, né? Eu recuperei com Hollow Knight, né? E aí eu fui voltar a jogar outras coisas, né? Fui jogar Blasphemous, fui jogar Hades, fui jogar um bocado de coisa, né? Então Hollow Knight hoje é
Metroidvania do meu coração, né? Eu ainda tenho o Metroid, né? E tem o Zelda, né? Inclusive, eu tenho até tatuagem aqui. Tenho que fazer as outras, né? Pra poder fechar o braço com as paradas que eu acho legais. E... né, o Castlevania, né? Castlevania é massa também, né? Mas a indicação... A memória de hoje é Hollow Knight, né? E de Souls-like... O começo de tudo, né? Demon Souls, né? Porque o Demon Souls foi um dos primeiros jogos que eu comprei quando eu comprei o PS3, né? E como você falou, esse ar de oh meu Deus, tô perdido aqui, né? Nessa latrina. Nessa latrina vem um esqueletinho que me dá um cascudo e você morre. Aí você, caraca, que maluquice é essa, velho? Né? E justamente você sentar e fazer a customização do boneco, porque uma coisa que a gente acabando comentando de relance, né? A maioria dos jogos Souls-like, eles têm essa questão de customizar o personagem, né? Então, não tem protagonista, né? É você. O protagonista é quem você quer ser, né? Então, nossa, isso foi uma coisa que me deixou assim meio, não vou dizer perdido, né? Mas me deixou meio assim, caraca, essa liberdade toda, o que eu faço com essa liberdade toda, né? Que até o pessoal tá comentando com o último Baldur's Gate, né? Ah, sim, pois é. Tem liberdade talvez até demais. No pique Cyberpunk também. Cyberpunk. Nossa, Cyberpunk eu lembrei disso também, né? Cyberpunk tem isso. Né? E o Conan Exiles, né? É que o Conan é Conan, né? Só o Conan. Mas você também tem essa liberdade até demais pra montar seu personagem. Sim. Desde que seja alto, forte, bombado, com uma suga de texugo e uma berinjela, né? Nunca é ruim levar uma espada extra, né? Pois é, né? Não, mas voltando pro sério, né? O memorável é mesmo o Demon Souls mesmo, né? Justamente você vai enfrentar a primeira dungeon e é um inimigo que nem lá essas coisas todas, é acho que é um lagarto gigante, se não for a memória, né? No primeiro Demon Souls. Mas essa sensação de que você aprendeu o padrão de ataque do bicho, né? Se esquivar na hora certa, dar aquela espadadazinha, né? Recuar, repensar, pô, isso é muito legal. Né? Isso é que torna o jogo fantástico, né? Como você falou no começo, né? É você ter aquela paciência para dar a espadada no lugar certo, na hora certa. Né? Muitas vezes é isso. Os Souls-like, eles têm essa questão de se você conseguir encontrar o ponto fraco do monstro, um golpe ali mata. Né? Só que você tem que estudar o padrão do bicho. Né? Tem que se dedicar, pensar no item que você vai levar, e o item, a espada pareia com o escudo, que pareia com um amuleto, né? E você testar essas combinações. Né? Que até o que o Genshin, né? ele levou essa categoria, né? Dessa theory crafting, né? De você pensar no boneco e pensar nas combinações e pensar na build tanto do boneco quanto da equipe para maximizar tudo. Né? Uhum. Então é essa coisa que é legal, né? Mas eu sinto que eu tô falando demais de novo, né? E você? Não tem muito segredo, né? Eu já bati o martelo aqui diversas vezes nesse episódio. Em relação, né? Com certeza eu vou ficar com o Cuphead, porque... Cara, o Cuphead foi aquela sensação de amor à primeira vista. Né? Eu sou muito fã de desenhos clássicos, né? Essa estética dos anos 60. E ter um jogo que é literalmente um desenho, né? Em toda a trilha sonora, o design dos personagens. Cara, tudo no Cuphead é apaixonante. Eu me senti ligado ao jogo assim que eu conheci. Então, e fui jogar. Foi um desafio, porque não é o tipo de jogo que eu costumo jogar, né? Eu sou o casual player, né? Eu sou um cara mais mundo aberto, jogo mais tranquilo, né? Tanto que meu backlog de jogos, né? Você vai encontrar Assassin's Creed, Uncharted, né? Um padrão de jogo, né? Que a gente falou aqui, né? Tanto o Souls-like e o Metroidvania
é um subgênero que ele é extremamente nichado, né? E um casual player raramente ele é fisgado por extrema dificuldade. Mas o Cuphead ele foi apaixonante pra mim nesse quesito, cara. E eu me desafiei a zerar ele, né? Foi um jogo que, um jogo que a galera que já é acostumado com gênero zera em 5 horas, eu levei 30, né? Ah, mas aí você vai curtindo o jogo, né? Então, né? E tem isso, né? Tipo, os vilões, né? A história é bem simples, mas o design dos vilões, a gente acompanha ali, são 3 ilhas, né? E cada ilha tem um grupinho de vilões ali, né? São os devedores do diabo, né? E, então, maravilhoso. Cuphead não tem defeitos, né? E claro, né? Mais uma vez, eu bati o martelo várias vezes em questão a Souls-like, eu fico com Bloodborne, né? Que repetidamente falei aqui que ele é apaixonante justamente pelo seu design, né? Sim. A estética dele me atraiu, né? Então foi isso. Foi o Souls-like que eu mais avancei, né? Justamente por conta do gosto mesmo, porque eu, assim, ainda não joguei Sekiro, ainda não joguei Elden Ring, nem Lies of P. Mas na data de... Tem até umas mecânicas massa ali. Mas na data de hoje, até este episódio aqui que foi gravado, Bloodborne segue sendo o meu Souls-like favorito. Então você que ouviu, né? Se você tiver o interesse de conversar aí com a gente, se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, logo ali abaixo você vai ver uma caixinha de pergunta. Né? Então você pode... Eu vou criar uma caixinha de pergunta extra para vocês mandarem pra gente os seus jogos mais marcantes dos dois gêneros, né? Então, se vocês quiserem mandar aí, a gente ficaria muito feliz de saber quais são os jogos que vocês gostam, tanto Souls-like como Metroidvania. Sim. E qualquer jogo que tenha passado batido pela gente aqui, né? Que parece que a gente ficou falando só de alguns jogos específicos, né? Porque a gente teve a intenção aqui de, né, pincelar esse subgênero, trazendo justamente os títulos mais famosos, porque é um jeito mais fácil de partilhar a informação, né? Claro que tem inúmeros jogos que nem mesmo a gente conhece. Sim. Mas a ideia é justamente a gente conversar sobre coisas mais fáceis de se identificar, né? Ou a gente comentar um jogo que nem tem pra comprar. Tem uns malucos que recomendam, joga o tal Japão de 1938, você vai encontrar existe só 10 unidades no mundo, esse que é maravilhoso. O jogo que ainda não foi nem lançado, né? Que a expectativa, falando de Hollow Knight, né? O Silksong, né? Que é o Silksong, né? Sim. Que vai sair em algum momento do futuro, a gente só não sabe qual. Né? Mas pra já acalmar o coração, tem Blasphemous 2, né? Que ele vai ficar disponível para PS4 em dezembro. Ele já tá disponível para PC e PS5, mas PS4 tá na lista e se eu não estou enganado, é dia 16 de dezembro que ele é liberado para PS4, ou é novembro. Então, dá para acalmar o coração até Silksong ser lançado. Olha aí, providenciar essa data. 7 das férias ali. Pertinho das férias, perfeito. Sim, nossa. Então é isso, né, gente? Eu agradeço a vocês terem ouvido a gente aqui até esse ponto, né? A gente passou de 1 hora. Tentamos conter, tentando ser rápido, né? Mas não tem como. Não tem como ser uma parada de meia hora, é impossível. Mas eu sei que a galera gosta, né? Tanto que os nossos episódios mais assistidos ou ouvidos, né? Sempre são os longos, são esses especiais de 1 a 2 horas, e eu fico feliz por isso. Mas eu posso dizer que eu contribuo com isso porque eu coloco e vou lavar a louça. Então. Eu imagino que muita gente faça isso também. Até porque o podcast é essa segunda companhia, né? Sim, com certeza. Então, é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, nas considerações finais, à vontade. Não, eu só queria, assim como você, agradecer, né? Eu até quando você me falou, né, que aparentemente os episódios em que eu tô tem a maior audiência, eu fiquei meio assim, falei, bem, temos algum erro aí?
Vou ter que mandar o print pro homem pra ver se ele acredita. Não, claro que não. Não, claro que não. Eu só posso agradecer, né? Agradecer o interesse, né? Peço desculpas, né, pelo episódio longo. Qualquer coisa que eu tenha falado, né? Qualquer coisa que quiser bater um plá, né? É só me procurar, né? Tem as redes sociais. Eu não vou dizer nada, procurem. Vai estar na Nossa. descrição. Não, tô brincando, vai estar na descrição, né? Não, mas de novo, né? Agradecer também, agradecer o convite, né? Eu peço desculpas por ser essa pessoa difícil de interagir, né? Eu juro que eu tô trabalhando para melhorar isso, né? Então, se der tudo certo, Amor. teremos mais de mim aqui, né? Né? Claro está que é um convite, né? Não posso me autoconvidar, né? Ah, pare com isso. Né? Mas sério, né? Muito obrigado pelo convite, né? Pela atenção, né? E espero poder participar mais, né? Sim, o público espera o mesmo, né? Estarei aqui. Beleza. Então é isso, pessoal. Valeu e a gente se vê ou se ouve no próximo episódio. Então, pessoal, obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.